Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nessa noite, nesse culto, nessa transmissão pela internet, compartilhando na palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido uma semana abençoada, cheia da graça, cheia do favor do Senhor, mas talvez você possa dizer que a semana não foi tão boa assim, mas eu creio que a graça do Senhor foi derramada sobre a sua vida, e que você está agora assistindo essa palavra. Estamos juntos nesse momento tão precioso, e eu creio que nesse tempo que nós vamos passar juntos nessa noite, o Senhor pode tocar a minha vida, tocar a sua vida, derramar graça sobre as nossas vidas. Amém? Que bom que estamos juntos, mesmo que à distância, mas unidos no mesmo Espírito, unidos no amor de Jesus Cristo. Amém? Conquistado na cruz do Calvário, para mim e para você. Antes de orarmos, eu quero só dar um aviso a respeito da nossa retomada dos cultos presenciais. No dia 2 de agosto, estaremos juntos, se não houver nenhuma mudança de última hora no que diz respeito à legislação. Vamos estar iniciando os nossos cultos juntos, lógico que tomando todas as medidas de segurança para não expor ninguém a nenhum tipo de risco, mas queremos iniciar isso, mesmo que gradativamente, iniciarmos esses cultos presenciais para poder estar juntos, olho no olho, olhando os irmãos e compartilhando um culto de ação de graças, compartilhando do louvor, compartilhando da presença do Senhor. Então, dia 2 de agosto, se tudo correr bem, se não houver nenhum imprevisto, estaremos dando início aos nossos cultos presenciais. Amém? Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz com isso. Estaremos juntos. Mas eu quero, nesse instante, orar para que o Senhor nos dê graça, orar para que a sua casa, nesse instante, seja visitada pela presença do Senhor, a sua sala. Eu não sei de onde você está vendo, mas pode ser do seu carro, pode ser do seu quarto, mas onde quer que você esteja, nesse instante, o Espírito Santo vai encher esse lugar. Eu creio de todo o meu coração nisso, no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa noite, Senhor, diante da Tua presença. Estamos nos reunindo, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, como igreja, como comunidade, Senhor. E nós nos alegramos porque mais uma semana que o Senhor abençoou, que o Senhor nos guardou, que o Senhor derramou provisão sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu oro agora, ó Pai, para que todo aquele que está assistindo, ó Pai, possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, que o lugar que esse meu irmão está, ou essa minha irmã, seja cheio da Tua presença, Pai. E a palavra, Senhor, que for liberada, entre no meu coração, entre no coração de cada um, nos traga alegria, força, que nos traga, Senhor, um novo alento, Pai, no nome de Jesus. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E é isso que nós queremos fazer. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito para isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero hoje falar a respeito do projeto de Deus na minha e na sua vida. Amém? E eu quero começar essa palavra lendo um texto que está no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não, só ouça. Paulo fala a respeito do projeto de Deus, da obra que Deus tem na minha vida e na sua vida. E eu quero ler e depois
comentar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito disso. Mas se nós fôssemos dar um título para essa palavra, eu diria que o projeto de Deus continua ativo na minha vida e na sua vida. Amém? Nós vamos ler esse texto que diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está falando aqui aos filipenses, aos cidadãos da cidade de Filipe, que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar essa obra até os dias de Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas dividem isso em duas partes. Alguns acham que a obra do Senhor na nossa vida começa a partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo. Não está errado. Mas também a palavra de Deus nos diz, em vários textos, que essa obra ela vem desde o começo do mundo. É muito mais abrangente. E às vezes, nesses dias, é muito comum nós pensarmos que, entre aspas, o mundo parou. Nós vivemos dias de uma certa expectativa no futuro, vivemos dias de interrogações, nós vivemos dias de questionamentos e parece que, de uma certa forma, os sonhos de Deus na minha e na sua vida entraram em recesso, estão num período de aguardo para ver os acontecimentos e temos que ficar aguardando com uma certa expectativa as cenas dos próximos capítulos. Não sei se você às vezes se sente dessa forma ou pensa dessa forma, mas é um sentimento de uma certa forma generalizado. Eu converso com pessoas que dizem: olha, vamos ver aí depois que retomarmos, vamos ver aí depois que passar esse período, vamos ver o que vai acontecer. E esse não é um pensamento só do mundo, mas às vezes nos acomete e acomete uma grande parte dos irmãos também. Ficamos esperando pelas cenas dos próximos capítulos, diríamos assim. Mas eu quero te dizer, não segundo o que eu acho, o que eu penso, mas segundo a palavra de Deus, que o projeto de Deus na minha vida e na sua vida, ele não parou, ele continua a ser executado. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias, aquilo que o Senhor projetou para a minha vida e para a sua vida continua a ser executado. Você pode crer nisso de todo o teu coração. Existe um plano, existe um projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Presta muita atenção nisso, principalmente nesses dias, vai fazer muita diferença. Aquilo que Deus planejou para mim e para você continua em execução. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele continua em execução. Eu estou afirmando isso categoricamente para que essa palavra entre no seu coração. Não importa a circunstância, não importa os dias, não importa se eles estão sendo razoáveis, bons, ruins, mas aquilo que Deus planejou para mim e para você continua a ser executado. No livro de João, no capítulo 13, Jesus está com os discípulos, e é um texto que você já leu várias vezes, mas eu só quero citar um versículo a respeito dos dias atuais. Ouça o que esse versículo diz, João capítulo 13, no verso 7,
Vou ler o anterior, o verso 6. Jesus está lavando os pés dos discípulos. A palavra diz que Jesus tirou a roupa, ele se cingiu, se enrolou numa toalha e começou a lavar os pés do discípulo. E o verso 6 diz: e aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E Jesus lhe respondeu dizendo: o que eu faço, tu não sabes agora, mas tu o saberás depois. Na realidade, esse versículo mostra duas situações. Em primeiro lugar, Pedro era um homem, entre aspas, um tanto bruto, um pouco rústico, digamos assim, uma palavra mais refinada, né? E para ele era inconcebível Jesus lavar os pés dele, Deus lavar os pés dele. E ele já falou: olha, o meu não, né? O Senhor vai lavar o meu pé. Mas isso não é muito importante. O importante é o que Jesus falou. Jesus falou assim: olha, o que eu faço, você não está entendendo agora. Mas lá na frente você vai entender. O que Jesus está falando? Jesus está falando a respeito, entre outras coisas, da natureza de Pedro, sabe? Lá na frente, você vai ser um cara mais sensível, você vai entender o que é lavar os pés das pessoas. Jesus está falando lá na frente, depois que você passar por algumas experiências, depois que a vida for te ensinando as coisas, lá na frente você vai entender. Isso na situação de Pedro. Mas esse texto também nos mostra que alguns acontecimentos na vida da gente, no momento a gente não entende. E eu falo isso dizendo a respeito da situação que a gente está vivendo. Vivendo como igreja, vivendo como cidadão, vivendo como gente. A mesma palavra de Pedro serve para mim e para você. O que eu faço, vocês não sabem agora. Mais tarde vocês vão entender. Amém? Recebe essa palavra? Então essa palavra me traz assim um grande descanso, me traz paz, porque a mesma palavra de Pedro serve para mim e com certeza serve para você. Jesus está dizendo: olha, o que eu estou fazendo agora, no ano 2020, vocês não estão entendendo, mas mais tarde vocês vão saber. Descanse, se tranquilize. Amém? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso em relação à situação que nós vivemos, mas estou falando isso em relação à nossa vida, aos nossos projetos. Muitas vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas a palavra de Jesus é a mesma. O que eu faço, você não entende agora. Lá na frente, você vai entender. Amém? Mas eu quero também falar a respeito, no que diz respeito aos acontecimentos na nossa vida, aos acontecimentos atuais do projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. E sempre frisando, sempre salientando, sempre reforçando, para que isso fique bem claro no seu coração, para que isso aumente a sua fé, para que isso traga descanso para você, sempre frisando que Deus não fez você como um robô, deu corda e soltou no mundo. Existe um plano para mim, existe um plano para você, existe um projeto de Deus para a nossa vida. Abrindo um parênteses, se nós permitirmos que isso aconteça, muitas vezes pelas nossas atitudes nós vamos contra isso, mas se nós descansamos no Senhor, se nós cremos que existe isso, com certeza ele vai ser executado. E eu quero falar de um personagem que também você conhece, a respeito do projeto de Deus. Esse personagem, esse irmão nosso, é o profeta Jeremias. E Jeremias
teve da parte do Senhor um chamado assim espetacular, um chamado sobrenatural. A palavra de Deus fala no livro de Jeremias, no capítulo 1, que Deus fala com ele a respeito do chamado. Tanto que no verso 4 está dizendo o seguinte: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Verso 5, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, antes que você nascesse, te santifiquei e as nações te dei como profeta. Isso é poderoso. Isso confirma que não só na vida de Jeremias, mas na minha vida e na sua vida, porque a palavra de Deus fala que ele não faz acepção de pessoas, existe um plano, existe um projeto a ser executado. E por que eu estou frisando isso? Porque não vai ser uma situação que vai abortar isso. Não vai ser uma época difícil. Jeremias vivia numa época muito difícil que vai abortar isso. Então, o verso 6 eu nem tinha planejado de ler, mas vou ler também. Eu sei que você conhece esse texto, que diz o seguinte: disse eu, Senhor, meu Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. E o verso 7 diz o seguinte: mas o Senhor me disse, não digas, porque eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então existia da parte do Senhor sobre a vida de Jeremias um projeto. E assim como existe na minha vida e na sua vida um projeto a ser executado. E esse é o chamado de Jeremias. E o que eu quero frisar nesse texto é que Deus está falando o seguinte: antes que você nascesse, já tinha um plano. Eu já escrevi a sua história. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus tem uma história escrita para mim e para você. Por que eu quero dizer isso? Para que você enche o seu coração de fé, enche o seu coração de esperança. Junte com a palavra de Jesus, que disse: o que eu faço você não entende agora, mas mais tarde você vai entender. Por que eu estou falando isso? Para te provar, não pelo que eu acho, mas pela palavra de Deus, que existe um projeto em execução na minha vida e na sua vida. E esse é o chamado de Jeremias. Se nós formos ler todo o capítulo, é um chamado sobrenatural. Imagine você, Deus falando com você pessoalmente a respeito daquilo que Ele tem para a sua vida. Jeremias fica impactado com isso. E eu creio que foi um divisor de águas na vida dele, o impacto que gerou nele. O próprio Deus falando a respeito daquilo que Ele tinha planejado para ele. Mas acontece também que nós temos na vida, eu costumo dizer, um inimigo, que é o tempo. E existe um ditado que diz que o tempo pode fazer esperar ou desesperar. Existe um ditado que diz que quem espera sempre alcança e quem espera desespera. Mas eu cito o tempo como um dos inimigos daquilo que Deus coloca no nosso coração. Outro inimigo daquilo que Deus coloca no nosso coração são as circunstâncias. As circunstâncias podem chegar de uma maneira brutal, violenta, ou podem chegar
devagar, sorrateiramente, pequenas circunstâncias que vão fazendo com que a gente descreia daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Então presta atenção, 2 inimigos, o tempo e a circunstância. E Jeremias começa o ministério dele com aquela palavra poderosa que Deus liberou sobre a vida dele. E Jeremias vive em tempos difíceis, viveu num tempo de muita dificuldade em Jerusalém, mas ele tem aquela palavra viva dentro dele, e essa palavra se resume no projeto de Deus a respeito dele. Deus fala assim: olha, eu estou com você, eu vou me mostrar forte na sua vida. Se nós formos ler o texto, Deus dá todas as instruções do que ele ia fazer. E ele começa bem. Mas, como eu disse, nós temos 2 inimigos, que é o tempo e as circunstâncias. Esses 2 inimigos, eu costumo dizer que eles são pior que o diabo. Porque o diabo você repreende quando você tem certeza que é uma ação demoníaca, é uma ação maligna, você repreende e ele sai fora em nome de Jesus. Mas o tempo e as circunstâncias são diferentes. Eles têm um agir lento e constante. E Jeremias está no seu chamado, mas vai passando o tempo. E um pouco mais à frente, a gente pode ver no capítulo 12, Jeremias fazendo uma pergunta para o Senhor. Capítulo 12 de Jeremias, no verso 1. E ele diz o seguinte: justo seria, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, numa discussão, contudo falarei contigo dos teus juízos. E ele está dizendo o seguinte no final do versículo: eu tenho uma pergunta para fazer para o Senhor. Eu tenho algo que incomoda o meu coração. Resultado do desgaste do tempo, da circunstância, daquilo que ele vivia. E ele faz a seguinte pergunta para Deus: por que prospera o caminho dos ímpios? E vive em paz todos os que procedem aleivosamente ou procedem os maus. Na realidade, como está escrito, ele está dizendo assim: por que prospera? E prosperar aqui não está falando de não muito a respeito de finanças. Ele está falando o seguinte, na nossa linguagem: por que as pessoas ruins se dão bem? Por quê? Essa é a pergunta de Jeremias para Deus. Parece que para os outros sempre é mais fácil. Você já fez a mesma pergunta de Jeremias? Às vezes nós não externamos com a nossa voz, mas no nosso coração, essa pergunta talvez foi bastante vezes ela já foi feita. Quando a gente olha por alguma situação, você vê o irmão lá orando, jejuando, esperando no Senhor por um trabalho, persistindo na fé. Vamos usar como exemplo o irmão que está desempregado. E de repente, o vizinho do lado, aquela pessoa que levanta meio-dia, aquela pessoa que não quer nada com nada, que não valoriza nada, arruma um trabalho numa empresa super conceituada e ganhando bem. E você olha e você não faz essa pergunta verbalmente, mas no teu coração essa pergunta é feita. Será que tem alguma coisa errada
Esse cara nunca gostou de trabalhar e está num trabalho abençoado, ganhando bem, um horário bom. E eu que estou aqui orando, esperando, não acontece nada. Essa é uma das questões, são dos exemplos, né? Um outro exemplo, alguém que na vida só aprontou, recebe uma herança. E de repente, do nada, aquela pessoa recebe uma herança, e ela vai comprar muitas coisas, vai ter a vida confortável. E você fala, por quê? Eu já vi muito essa história. Aliás, já passei por essa história. São exemplos que a gente pode dar. Mas essa é a mesma situação de Jeremias. Parece que com os outros funciona. Parece que com os outros é mais fácil. Só não acontece comigo. Talvez uma irmã da igreja sonha ter um filho e ora e persiste nisso. E aquela que diz que não gosta de criança, que nem quer ter filhos, chega para ela e fala, estou grávida, e de gêmeos ainda. E a irmã olha para essa pessoa e fala, que bênção, né? Mas por dentro, nós fazemos a mesma pergunta de Jeremias. Por que, Senhor? Por que parece que com os outros é mais fácil? Até com os maus acontece de uma maneira muito mais tranquila. Essa foi a pergunta que Jeremias fez do Senhor. Mas o que eu quero te dizer é que os planos do Senhor, para mim e para a sua vida, mesmo nesses instantes, mesmo não, principalmente nesses momentos, eles não pararam, eles não entraram em recesso. Os planos do Senhor continuam a ser executados. A única coisa que deve mudar é a minha e a sua postura em relação a isso. Eu já vi muita gente de dinheiro rica, num instante, com todo o conforto do mundo, e não era pouco. Depois de um tempo, aquilo como um vendaval levou embora. E não só levou o dinheiro, levou a felicidade, levou o prazer, levou a alegria, que também eram momentâneos. E hoje eu vejo essa pessoa num estado triste, conheço pessoas assim, num estado depressivo, sem esperar mais nada da vida. E aí me vem à mente essa situação, mas Deus responde para Jeremias da seguinte forma, no verso 5 e no verso 6, da seguinte maneira, presta atenção: se te fatigas ou se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Deus está falando da seguinte maneira: se um problema que não é tão grande, cara, já te faz desanimar, como que você vai fazer quando tiver que enfrentar uma situação maior? Em outras palavras, Deus está falando assim: eu estou te forjando, cara. Isso que você está vendo, a leitura que você está fazendo da situação é uma leitura completamente errada. Ele continua dizendo assim: se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Sabe, se não está acontecendo nada de muito grande, quando vier uma enchente, então, Deus está usando uma questão natural, um fato natural. Sabe, se você está andando, se a sua casa está sequinha, como que vai ser quando vier uma enchente? Na realidade, Deus está dando dois exemplos de situações que não são tão
difíceis e a gente fica fazendo uma tempestade no copo d'água. Deus está falando assim, isso daí não é nada, rapaz. Eu sempre costumo dizer, já disse para várias pessoas, se você acha que você tem problemas, comece a visitar hospitais. Agora não, porque está proibido. Mas comece a visitar hospitais. Quando eu tirei lições preciosas para a minha vida, quando eu visitei hospitais. Quando eu achava que tinha um problema disso, tinha falta daquilo. Mas quando eu visitava pessoas nos hospitais, eu saía com uma sensação de gratidão enorme no meu coração, gratidão a Deus. Porque os meus problemas estavam lá, as minhas dificuldades estavam lá. Iam ser vencidas de uma forma ou de outra. Mas eu olhava as pessoas que estavam tentando lutar para viver um dia a mais. Pessoas assim, tentando se agarrar à última esperança de vida, tentando viver aquele dia. E muitas vezes eu saía do hospital e eu ia, depois de orar com aquela pessoa, eu ia para uma padaria tomar um café. E eu me lembro um dia de manhã, quando eu saí do hospital, visitando uma pessoa que estava muito mal, veio a falecer, conversando com ela. E eu saí e fui para uma padaria tomar um café. E estava um dia ensolarado, o sol nascendo assim bonito, começando a esquentar, clarear tudo. Eu sentei na mesa lá da padaria e pedi um café com leite e um pão na chapa. Se você gosta de café com leite e pão na chapa, mas foi o que eu pedi. E veio aquele cheiro, aquele aroma do café, o gosto do pão na chapa. Precioso, precioso. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração: você é feliz, cara. Você é feliz. E isso trouxe um sentimento de gratidão. Nós temos a tendência de achar sempre que a nossa dificuldade é maior do que as dos outros. Então eu aprendi, sempre quando alguém reclama da vida, eu digo o seguinte: visite um hospital. Está difícil para você? Ah, pastor, está acontecendo isso, aquilo, eu não suporto mais, não sei o que. Visite um hospital. Vai no hospital. Se você tiver sensibilidade, você sai de lá com o seu coração agradecido. Deus fala com você, o Espírito Santo fala com você. Quando você vê uma pessoa lutando para viver mais um dia, e você tem toda a vida pela frente. Então, é isso que Deus está falando para Jeremias, né? No verso 6 ele fala assim: porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, e eles próprios precedem deslealmente contigo, e eles mesmos clamam após ti em voz alta. Não confie nele, ainda que te digam coisas boas. Eu não vou falar muito a respeito dos 6, mas Deus está falando para ele: você é um cara inocente, cara. Você é muito inocente. Lembra que Jesus falou que a gente tem que ser humildes como a pomba e prudentes como a serpente? É muito inocente. Eu sempre digo isso. Às vezes eu falo diretamente. Eu falo, você tem que ser um pouquinho mais de serpente. E serpente não está relacionado à maldade, à malignidade, não. Está relacionado à prudência, à esperteza, à sagacidade. Sabe? Falando em português bem claro, você tem que ser um pouquinho mais malandro. Confia muito.
Então, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas é isso que Deus está falando. Ele está falando, olha, eu vou, além de você reclamar de coisas pequenas, ainda vou te contar mais. Os teus próprios irmãos, a sua própria família desce a lenha de você, cara. Resumindo a história, Deus está falando assim do profeta. Você é reclamão. O que você tem contigo? O que você tem a ver com os ímpios? Eu que estou no controle de tudo. Essa reclamação tua não tem procedência. E você é ingênuo ainda. Reclamão, ingênuo. Essa é a resposta de Deus. A gente tem que saber interpretar a Bíblia da maneira correta. Essa é a resposta de Deus. Mas o tema de hoje, o foco de hoje, é o projeto de Deus na minha vida e na sua vida. E se você esquecer tudo que eu estou te falando, lembre-se, creio que não vai esquecer, porque é o Espírito Santo que vai assentar isso no meu e no seu coração. Lembre-se que Deus tem um projeto em ação na minha vida e na sua vida. Consegue crer nisso de todo o teu coração? E mais tarde, nós vamos ver que Jeremias entende a história, né? Em Lamentações, no capítulo 3, eu vou ler do 21 ao 26. Jeremias aprendeu as duras penas. Mas eu e você não precisamos aprender as duras penas. E ele diz o seguinte, Lamentações 3, verso 21. Disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. Em outras traduções, diz o seguinte, eu vou pensar naquilo que me traz esperança. Existem outras traduções que são mais ou menos dessa forma. Pensarei naquilo que traz esperança. E o verso 22, ele diz o seguinte, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse texto comprova que aquela situação anterior do profeta está falando, por que acontece isso com os outros? Por que os maus prosperam? Por que isso? Por que aquilo? Foi um período. Aprendeu, assim como eu e você estamos aprendendo, vamos aprender. Agora a história é outra. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que bom, né? Eu vou pensar naquilo que me traz esperança. No que nós temos pensado ultimamente? Eu te aconselho a seguir o exemplo do profeta. Pensa naquilo que te traz esperança. Eu me lembro de Paulo, quando ele estava preso. Ele já era bem velhinho, estava preso. Ele pede, quando ele está na prisão, para trazer os livros. Trazer a capa, trazer Marcos, que era um companheiro de ministério, que ele venha. Mas lá para onde ele está, na prisão, ele pede a capa e os livros. A capa, é verdade, como ele disse, porque o inverno estava chegando e lá faz frio. Mas os livros,
Os livros, dizem alguns, que são o tricô dos intelectuais. Ele ia distrair a mente dele. Ele não ia ficar sentado dentro de uma cela pensando da seguinte forma: por que eu estou aqui? Deus me desamparou, trabalhei na obra do Senhor, no ministério, e agora estou preso. Ele falou: não. Simples. Traz a capa, porque aqui faz frio, e traz os livros. Vou ter oportunidade de ler. Pensamento super positivo em relação à situação. Então, meu irmão, minha irmã, eu aconselho você e a mim a pensar naquilo que nos traz esperança. O que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. O que está acontecendo agora, a nossa situação, nós não temos entendimento do que é. Uns falam, olha, é a mão de Deus, outros falam, não, é um vírus comum, outros falam, é isso, aquilo. Não tem entendimento, a não ser que Deus revele, porque a palavra de Deus fala que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Até agora nós não tivemos uma revelação consistente. Muitos falam sobre isso, sobre aquilo. Nós respeitamos todas as opiniões. Alguns falam, olha, é o princípio das dores. Outros falam, é um simples vírus, como a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Nós não temos uma revelação consistente. Mas a palavra de Deus fala assim, olha, o que eu faço você não sabe agora. Mais tarde você vai entender. E a mesma palavra manda eu e você pensar naquilo que traz esperança. Não pense em bobagem. Desvia sua mente das notícias. Pensa naquilo que traz esperança. E não tem nada que traz mais esperança para o meu coração e para o seu coração do que a palavra de Deus. Do que você saber que existe um projeto sendo executado na minha vida e na sua vida. Amém? Eu penso em Abraão, quando Deus fala que a geração dele, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E Abraão não tinha nada ao seu favor, a não ser a fé, a não ser crer naquele que falou, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu gosto de usar minha imaginação e pensar que depois de um dia de trabalho no campo, cuidando das ovelhas, do gado, Abraão está sentado em algum lugar à noite, olhando as estrelas. E naquele tempo não tinha tanta poluição, e quem já foi para o interior consegue visualizar milhares e milhões de estrelas. E Abraão sentado, olhando as estrelas e pensando na palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele. Por um lado, ele falava assim, olha, é difícil, porque eu já sou velho, minha esposa é velha, eu não tenho nenhum filho. Como que eu vou ser pai de uma multidão ou de uma geração comparado às estrelas? Por um lado tinha esse pensamento. Por outro lado, ele dizia assim consigo mesmo, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu vou esperar dando glória. Meu irmão, minha irmã, creia na palavra de Deus ao seu respeito. Creia que tem um projeto de Deus na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia na manifestação de Deus na sua vida. O diabo, as circunstâncias, o tempo
a nossa mente, as notícias, sempre vão tentar fazer a gente desanimar. Mas lembre-se que aquele que começou a boa obra vai levar essa obra até o final, vai cumprir. Aquele que projetou a minha jornada e a sua jornada é fiel para cumprir. Eu creio que essa palavra vai trazer graça para a sua vida, vai trazer alento para o seu coração, vai fortalecer a sua fé e a minha também. Mas não é uma palavra minha, essa palavra está baseada na palavra do Senhor, que é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Você pode crer nisso de todo o teu coração? Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar sobre essa palavra. Depois eu quero, junto com você, orar pelos enfermos, orar pela nossa igreja, pela sua casa. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós ouvimos a respeito do projeto que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de cada irmão, Pai. E a tua palavra diz que o Senhor começou essa boa obra, o Senhor começou esse projeto, e é o Senhor que vai levar até o fim. É o Senhor que vai executá-lo. E nós queremos dizer que nós cremos nisso, que nós confiamos nisso, Pai. Mesmo se em algum tempo nós temos desanimado, temos, Senhor, vacilado, mesmo assim, Pai, nós clamamos como aquele homem que clamou a Jesus: ajuda-nos na nossa fé, fortalece a nossa fé, Pai. Decidimos crer na sua palavra e, Senhor, sabemos que ela vai ser executada na nossa vida, Pai. Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Eu oro para que essa palavra caia, Senhor, no coração de cada irmão, cada irmã que está ouvindo ela, e que gere frutos, que seja uma bênção para a nossa vida, Pai, e que possamos esperar com paciência, esperar com perseverança, Senhor, na execução do teu plano. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, nós queremos agora colocar diante do teu altar cada enfermo, Pai. Senhor, nós oramos por aqueles, ó Pai, que estão enfermos, principalmente os que são vítimas, ó Pai, dessa pandemia, Pai. Oramos por aqueles que são assintomáticos. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão se recuperando nas suas casas. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão numa enfermaria, numa UTI. Declaramos cura em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos cura porque Jesus mandou a gente fazer isso. Jesus mandou: ide e curai os enfermos. Por isso nós estamos liberando uma palavra de cura no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos pelos enfermos da nossa igreja, Pai. Senhor, nós oramos pelo Milton, o gaúcho, que continua internado, mas nós continuamos crendo na sua restauração. Oramos, Pai, enviando uma palavra de saúde sobre a vida dele. Enviamos uma palavra de saúde sobre o Carlão, Pai, esposo da Marilma também. Que o Senhor o visite com saúde no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, colocamos diante do teu altar, Senhor, a vida da dona Guilhermina, Pai, mãe da Elaine, Senhor. Declaramos sobre ela também uma palavra de cura, uma palavra de restauração, no nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós oramos, ó Pai, pelo Roberto, filho do seu Antonino, e pela sua esposa também, ó Pai. Declaramos uma palavra de milagre sobre a vida do Roberto, de cura. Senhor, toda a epilepsia cai por terra em nome de Jesus. Declaramos uma palavra de saúde também sobre a vida da dona Hilda.
Uma palavra de força sobre a vida do seu Antonino, no nome de Jesus. Declaramos uma palavra de cura sobre a vida da Adriana. Adriana, sua pressão arterial é restaurada no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, pelos enfermos do nosso grupo e declaramos uma palavra de saúde, de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, talvez tenha alguns que não são do nosso conhecimento ou que possivelmente esquecemos, mas por fé, Senhor, nós entramos na brecha por essa pessoa. Senhor, oramos por aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, que possivelmente estejam enfrentando algum tipo de enfermidade. Meu irmão, eu declaro cura do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Eu declaro saúde sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra em fé, uma palavra de saúde, de cura, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos e nós declaramos que assim vai ser, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Eu sei que Deus tem nos visitado com provisão nesse tempo. Deus tem derramado provisão sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso núcleo. E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus porque, mesmo num tempo dito de escassez, tem irmãos sendo grandemente abençoados, abençoando a vida de outras pessoas. É a igreja se manifestando nesse tempo, fazendo a diferença. Declaro sobre a sua vida toda a provisão do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que as janelas dos céus estão abertas, derramando provisão. Não só provisão natural, mas toda provisão espiritual, saúde, derramando paz, renovando a tua força, a tua fé, a tua esperança, a tua alegria, em nome de Jesus Cristo. Eu libero essas palavras sobre você, sobre a tua casa, e digo que essas palavras não voltam vazias, mas cumprirão o propósito pela qual foram lançadas, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça, cheia do favor de Deus. Que a tua família também seja abençoada em nome de Jesus e que possamos em breve estar juntos. Mas não se esqueça, o projeto de Deus para a minha e para a sua vida continua ativo, continua sendo executado. Que o Senhor te abençoe grandemente e até a próxima quarta-feira, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.